Bom, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa noite de estudos promovidas pelo CETRELV, Centro Espírita Terceira Revelação, Luz e Verdade, onde nós estamos estudando o livro Nos Domínios da Mediunidade. Estaremos hoje dando continuidade a esse estudo que iniciamos no ano passado. Hoje a gente vai estar no capítulo 20. O capítulo 20 tem como título Mediunidade e Oração. Capítulo muito interessante, um capítulo que tem um aprendizado muito importante a respeito da mediunidade e da oração. Realmente é um conteúdo muito rico. Quem vai apresentar esse conteúdo para nós essa noite, e quem sabe na próxima terça-feira, vai depender do andamento, de como a gente for ir batalhando em cima do capítulo, aprendendo com aquilo que André Luiz e Hilário vêm nos apresentar. Isso no nosso tempo, tranquilo, sem nenhuma pressa. Se a gente desenvolver um encontro, tudo bem. Senão a gente desenvolve mais encontros, não tem problema nenhum. Da mesma maneira, tá, gente? A apresentação é feita pelo Roberto. Se alguém quiser parar para fazer alguma... Putz, eu não vou deixar para ir até mais no final, eu quero esclarecimento agora, não tem problema nenhum, tá? Só levanta a mão, a gente para e abre a oportunidade para a gente conversar, tá? A gente vai sempre trabalhar nesse mesmo esquema. Ah, eu posso esperar até ele terminar, porque no final sempre a gente abre, né, para a gente conversar. Então, se quiser esperar para o final, não tem problema nenhum. Com relação aos capítulos anteriores, eu não vou hoje, como tenho de costume sendo feito, né, de fazer resumo do que vem andando, de como está andando, porque isso vai gastar um tempo, porque teoricamente a gente teria que resumir o livro inteiro para chegar até o capítulo 19, e eu acredito que o pessoal tenha acompanhado com a gente. O capítulo 20 em si, André Luiz, ele sempre toma muito cuidado de os capítulos terem começo, meio e fim. Ele não faz capítulos assim, que são uma sequência em que, olha, se você não viu nada no anterior, você não vai entender nada. Não, não. Cada capítulo, ele realmente, ele esboça um aproveitamento dentro daquele capítulo para você estudar uma determinada mediunidade, uma determinada parcela daquele capítulo que é muito importante para a gente. Faltam, nesse livro, a gente tem Mediunidade e Oração, que vai ser feita pelo Roberto Martins. Depois, Mediunidade no Leito de Morte, que vai ser feito pela nossa irmã Márcia. A Márcia vai fazer primeiro trabalho com a gente, já sendo convidada para os próximos trabalhos, já está convidada. Tá? Na sequência, tem Imersão no Passado, esse vai ser feito por mim. Fascinação, também. Luta expiatória, também. 25, em torno da fixação mental. Aí vem o Roberto de volta. 26, psicometria. Esse capítulo está dando um trabalhão. Esse sou eu que vou fazer. Depois, mediunidade transviada. Esse é do nosso irmão Marco Antônio. É o Marco Antônio que vai fazer o Mediunidade Transviada. É um capítulo que é o ideal capítulo para ele, tá, gente? Esse daí caiu como uma luva. Realmente, ele é a pessoa mais qualificada para falar sobre esse capítulo. 28, efeitos físicos. Esse capítulo é enorme, tá, gente? Então, esse capítulo é praticamente no finalzinho do livro. Esse nós vamos tomar um bom tempo. 29, anotações em serviço, também vai ser realizado por mim. E o último capítulo, últimas páginas, curtinho, pequenininho, são acho que 3 páginas só, as últimas páginas do livro. Esse o encerramento é feito pelo Roberto Martins, ele que vai fazer para a gente o encerramento do livro. Com relação ao próximo livro, interessante a gente já ir pensando. A minha sugestão é manter na linha dos livros de André Luiz. Eu acho que a gente tem muita coisa ainda para aprender nessa linha de estudos. Nós já fizemos o Obreiros da Vida Eterna, já fizemos o Fascinação, estamos agora mais da metade nos domínios da mediunidade, e o próximo livro, na sequência, seria Ação e Reação. Seria a minha sugestão. Mas a gente está aberto para outras sugestões. Eu penso apenas que seria importante a gente não sair das obras de André Luiz, porque a gente está realmente nessas obras
utilizando elas junto com os livros doutrinários, 5 livros de Kardec. Então, eu penso que a gente tem bastante coisa ainda para aprender dentro dessas obras. Obras de Emmanuel, por exemplo, temos ali as primeiras obras de Emmanuel, tal, temos os romances de Emmanuel. Eu penso que a gente pode deixar isso por uma segunda etapa. Os livros de André Luiz acho que podem trazer um enriquecimento melhor para nós. Inclusive porque as próprias obras de Emmanuel, principalmente os romances, nós temos bastante sites na internet, outros centros, que estão estudando essas obras. Então a gente estaria mais fazendo mais do mesmo, daquilo que você realmente vai encontrar muita gente estudando. E com relação às obras de André Luiz, são poucos os centros que estão estudando. Tem bastante gente estudando, com certeza, tá? Mas tem poucos. E realmente é porque realmente o conteúdo ali é mais complexo. Uma obra de Emmanuel, porque é um romance, a maioria deles, né? Então, eu penso que a gente deveria manter nas obras de André Luiz mesmo. Mas a gente aceita a sugestão, e as sugestões podem ser colocadas ali no nosso grupo de WhatsApp, e todas as sugestões são bem-vindas. Eu não gostaria de falar assim, vamos fazer ação e reação, e 3 ou 4 falam assim, eu já fiz, eu não quero fazer, vou sair do grupo. Eu acho que o grupo é tão homogêneo, é tão bacana, né, esse grupo, é um grupo que a gente tem trabalhado já há tantos anos juntos, né, anos juntos, né, que seria ideal a gente manter alguma coisa que fosse atrativo para todo mundo. De repente, não dá, não vamos fazer o ação e reação. Podemos fazer uma outra obra, tipo Entre a Terra e o Céu, No Mundo Maior, Os Mensageiros, apesar que Os Mensageiros vai virar filme agora, né? Ou Missionários da Luz. O Missionários da Luz também é um livro muito bonito, tem 20 capítulos, né? Vou pegar livros menores, né? Porque assim dá para a gente terminar mais rápido. Bom, acho que com toda essa conversa, a maioria já está aqui com a gente. Para quem chegou um pouco depois que eu iniciei o nosso diálogo, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos dar início novamente aos nossos trabalhos de estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Antes de passar a palavra, de fazer a oração de abertura e passar a palavra para o nosso irmão Roberto Martins, eu queria já ir fazer um convite para o pessoal já ir até divulgando isso, que eu acho muito importante a gente ir divulgando. A nossa casa, no dia 18 de abril, agora, ela vai completar 83 anos. 83 anos de existência. E nós, então, preparamos um trabalho de comemoração. O trabalho de comemoração ele vai ser realizado no dia 29 de abril. Por que não no próximo final de semana, que seria dia 23? Porque está no meio do feriado. Então, a gente achou que, por prudência, né, por ser o meio do feriado, a gente colocou para o dia 29. Dia 29 do 4, às 15 horas, nós vamos ter uma palestra em que o convidado é o nosso irmão Saulo César Ribeiro da Silva. Ele vai vir até a nossa casa, vai fazer uma palestra presencial na nossa casa, e o título da palestra é o nome do centro, Terceira Revelação. Esse é o título da palestra. E ele vai nos presentear com essa palestra. Eu penso que é um aprendizado, sem dúvida nenhuma, excepcional. A gente vai ainda fazer os folders de distribuição, a gente vai colocar nos grupos, mas quem puder já vai colocando aí na agenda. Dia 29 de abril, às 15 horas, no CEPRELV, palestra presencial do nosso irmão Saulo César Ribeiro da Silva. O tema da palestra, Terceira Revelação. É o aniversário da nossa casa, 83 anos de existência, não é pouca coisa, tá, gente? Não é pouca coisa. Dos fundadores, como eu estava comentando com o Roberto, que eu saiba, eu conheci 2 apenas, né, dos fundadores. Que eu saiba, todos já estão desencarnados, mas com certeza todos estão lá trabalhando conosco. E temos também os trabalhos que foram desenvolvidos pelo nosso irmão Melo. A casa, no início, era muito diferente do que ela é hoje. Eu sei como era a casa antes e sei como a casa é agora. E no dia a gente vai também fazer uma explanação do que ela era, como ela era,
e como ela é hoje. A gente traz essas informações, são informações importantes e mostram como a espiritualidade, os trabalhadores, todos aqueles que já colaboraram e que estão no plano maior, que estão nos ajudando, nos inspirando, nos intuindo, o trabalho que eles realizaram. É uma festa de comemoração em que todos nós estamos convidados. Então, dia 29 de abril, 15 horas. Vamos agradecer a toda a equipe espiritual que sempre nos assessora, sempre nos inspira, nos intui, para que possamos estabelecer a sintonia com esses nossos mentores e guias, para abrirmos os nossos estudos do ano de 2023. Estudos do livro Nos Domínios da Mediunidade. Estamos hoje iniciando o capítulo 20, Mediunidade e Oração. E que os bons espíritos possam inspirar o nosso irmão Roberto Martins, que será o nosso facilitador da noite de hoje. Que cada um de nós possa receber essas palavras que vai trazer o refrigério da alma, que vai trazer paz nos nossos lares, equilíbrio. Aquele que lembrou e puder colocar aí ao lado do celular, ou do notebook, ou do computador que você estiver utilizando, coloque ali um copinho de água, peça a espiritualidade amiga que possa ali fluidificar a água, colocando ali tudo que é necessário para o nosso bem-estar, tudo que for necessário para a nossa saúde. Que os bons espíritos, nessa corrente que nós, nesse momento, estamos formando, através do fluido cósmico universal, que, além de nos ligar uns aos outros, nos liga a Jesus, nos liga ao Criador, Deus, esse hausto divino, na linguagem de André Luiz, o hálito do Criador, onde nós ali estamos todos mergulhados e, nesse momento, estamos estabelecendo essa ligação, essa sintonia mental em que todos nós seremos beneficiados. E assim, agradecidos a toda essa equipe espiritual, aos benfeitores que nos acompanham, que estão junto de nós e que estão trabalhando pela limpeza dos nossos lares, vamos dar por iniciados os trabalhos da noite de hoje com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Que possamos estabelecer essa sintonia com o nosso irmão Roberto Martins, o facilitador da noite de hoje, e que os bons espíritos possam inspirar esse nosso irmão para que a gente possa colher o bálsamo e o conhecimento que ele tem para nos passar. Muito obrigado. Que assim seja. Bom, boa noite a todos. Primeiro, queria agradecer a oportunidade, agradecer a presença de vocês. Nós vamos, então, comentar aqui o capítulo 20. Eu Eduardo, eu já consigo dividir aqui? Sim, sem nenhum problema, está aberto. Muito bem. Vocês já estão vendo a minha tela, imagino. E agora eu vou colocar aqui, só um segundinho. Está na tela cheia aí para vocês? Sim, tá. Ok, vamos começar então o capítulo 20. E, como o Eduardo falou, eu acho que é interessante a gente conversar, né, aqui. Então, por favor, vocês me interrompam, qualquer coisa, pode falar, comentário, não tem problema nenhum, a gente vai conversando. Isso aqui é uma conversa, eu não sei se eu vou conseguir. A ideia aqui talvez fosse quebrar essa aula em dois pedaços, né, fazer a primeira apresentação até o slide 20, vou tentar fazer isso até perto das 9 horas, e aí a gente faz o resto da apresentação na semana que vem. Então, vamos começando. O título do capítulo é Mediunidade e Oração. E como o Eduardo falou, é interessante
a construção dos capítulos, né, de André Luiz. Todos eles são mais ou menos um pouquinho mais autônomos. Tem uma certa continuidade, mas você pode ler sempre com uma pequena introdução, ele faz a ambientação da coisa, depois coloca algumas questões e depois vai elucidando essas questões ao longo do capítulo, né? Uma forma bastante fluídica, né? Tem um fluxo bastante justificado, né? Vai justificando todas as colocações que ele coloca, e aí no final do capítulo, praticamente, a gente tem uma lição, né? E lembrando que esse livro é estudado, geralmente, acompanhado pelo livro do Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, e os capítulos que a gente se detém que batem, que fazem a correlação com esse capítulo, são os capítulos 32 e 33, Estudando a Mediunidade. Então, dentro desse contexto aí de ambientação, então, a primeira coisa é a gente caracterizar a situação que é colocada no começo do capítulo. Então, ele vai ambientar a situação que ele vai discutir. E ele começa justamente descrevendo o ambiente que está, onde ele vai se correr essa situação. Então, a primeira coisa que ele fala é mostrar um ambiente, que tem um aposento estreito, né? Tem uma senhora que se chama Elisa, que essa senhora aqui está no canto direito, que ela está em processo de desencarne. E a mãe da Anésia, a Anésia é aquela senhora cujo marido está traindo e ela tem grandes preocupações em casa, tem as filhas em casa, e a mãe, essa aqui, então a Elisa está em processo de desencarne. E essa Elisa é a avó da Márcia, que é filha da Anésia. Também está com ela nesse aposento. Então, está nesse aposento a Elisa, a avó desencarnando, né? A Anésia, que é aquela senhora, e a Márcia, que é a filha. Então, todos nesse aposento está convalescendo a mãe, né? E a avó. E a menininha, a Márcia, que é pré-adolescente, né? Vai abanando, né? Com um leque improvisado, né? Abanando a avó. E a senhorazinha lá tá ali, aflita, cansada, né? E é acariciado pela Elisa, perdão, acariciado pela Nésia, né? Afagada, tudo pela Nésia, nessa situação. Então, é uma situação bastante comovente, né? De uma senhora em um leito dátil, já no final, já circundada, então, por duas gerações, pela filha e pela neta. Então, nessa situação, a própria filha, por essa situação toda, ela começa a chorar, né? Então, ela se desfaz em lágrimas e a filha pergunta para a mãe por que ela está chorando, né? Olhando a avó e dizendo que ela não estava pior, né? Então, a voz meiga de Márcia ressoou no quarto, modulada com inefável carinho. Estava consolando a mãe nessa situação, só para caracterizar o ambiente onde nós estamos trabalhando, né? Então, a dona da casa, que é a nossa personagem, sentou-se em frente à enferma e, acompanhada pela atenção da filhinha, pronunciou o sentido da prece. Então, ela se comoveu pelo momento e faz uma prece bastante sentida. E, à medida que orava, funda modificação se lhe imprimia ao mundo interior. Os dardos de tristeza que lhe dilacerava a alma desapareceram ante os raios de branca luz a se lhe exteriorizarem do coração. Então, vejam, antes uma situação que ela estava muito triste, sim, talvez uma percepção de tristeza, mas logo com a oração ela já modificava o ambiente, já modificava o derredor dela, ampliava essas vibrações para todo esse ambiente. E aí acontece que nesse instante, né, desse instante, qual se houver acendido uma lâmpada em plena obscuridade, aqui a gente lembra das outras colocações que estão presentes nos outros livros em relação à afinidade, né? E aqui, como se a gente imaginasse uma lâmpada acesa num campo, e ali começam a vir todos os insetos, né? Ali circundar as lâmpadas, mariposas, essas coisas. Então, é a mesma coisa, ela começa uma prece, parece que atrai algumas entidades que estavam ali presentes logo nas cercanias daquele ambiente. Então, qual se houver acendido uma lâmpada em plena obscuridade, vários desencarnados sofredores penetraram o quarto, abeirando-se dela à maneira de doentes, solicitando bendicação, né? Então, estão ali, eles foram trazidos, foram
como se fossem a ação de um imã, né, atraindo esses irmãos que estão em sofrimento, a prece que causava a eles um certo alívio, né? Oferecia a eles um certo alento, né? Eu vou ler esse texto, é uma leitura, mas eu vou ler porque nós vamos retomar esse texto um pouquinho mais para frente, né? Nenhum deles nos assinalava a presença. Então, eles estão falando aqui, nesse ambiente aqui, nós estamos aqui, então está aqui André Luiz, está o outro colega dele, e está o instrutor dele observando justamente essa circunstância, que é a forma que o André Luiz se colocava para mostrar e discutir as situações, né? Então, eles estão lá nesse ambiente, temos aqui, então, a enferma e aqui as entidades que estão se aproximando. Então, nenhum deles nos assinalava a presença e, diante da nossa curiosidade silenciosa, Aulus declarou, né, que é o instrutor. São companheiros que trazem ainda à mente interior vibratório idêntico ao da existência na carne. Na fase que estagiam, mais depressa se ajustam com o auxílio dos encarnados, em cuja faixa de impressões ainda respiram. Ou seja, por afinidade, como eles estão ainda naquela vibração dos próprios encarnados, eles se afinam com quem está aqui ainda nessa encarnação. Quantos se encontram em semelhante estado dentro do raio de ação das preces de nossa amiga, recebem o toque da espiritualidade que emana do serviço dessa natureza. Ou seja, eles recebem aquilo que também ela recebe, ou aquilo que ela consegue trocar lá através da prece. E aí também isso influencia, então, de uma forma positiva, todos aqueles que se avizinham dessa circunstância. E quando sensíveis ao bem ou sedentos de renovação interior, dão-se pressa em responder ao apelo de elevação que os visita, aderindo à oração, de cujo sublime poder recolhem esclarecimento, consolo, amparo e benefício. E aí um comentário, né? Quanto valor num insignificante ato de fé, que a gente acha que é insignificante, mas na verdade é um grande ato de fé, né? Uma oração assim sentida, uma oração que traz uma certa emoção, que faz com que essa oração chegue, né, ao plano maior, ao plano mais alto, né? Que muitas vezes é feita pela nossa razão, mas o ideal seria que fosse feita pelos nossos corações, né, cheia de emotividade e cheia daquela realmente de sentimento de solicitude, de amparo, né, de pedido de coragem para seguir em frente. E essa forma de você se declarar na prece, como faz essa senhora, faz com que então todas essas bênçãos sejam direcionadas e assim, portanto, também direcionados a esses irmãos que se achegam nessa situação. E aqui a gente começa alguma discussão, né? Então, a discussão que eu trago aqui, né, e o título do capítulo vai falar sobre mediunidade e oração. Eu trago para vocês a seguinte pergunta: o que é a oração? O que para vocês é a oração? Eu não vou falar tudo, não. Vocês vão falar também. Vocês vão participar hoje. Vamos lá. O que é oração para vocês? Oi, Roberto. Alfredo? Oi, Alfredo. Eu entendo assim, que oração seria um instrumento que nós temos para contato com Deus. Seria a forma que nós temos mais direta de nós nos relacionarmos com o plano espiritual, nos relacionarmos com Deus, com Jesus. Seria o caminho mais direto. É um instrumento que nós temos na nossa mão. No meu entendimento, seria isso. Quem mais quer falar o que é oração? Como é que é produzida uma oração? Eu entendo que a oração ela é mais do que uma forma, um formato. Ela é justamente a comunicação mais íntima que nós podemos ter com o plano espiritual, né? Nos relacionarmos com o plano espiritual. A partir do momento, como você comentou, que foge
da razão e afeta mais o sentimento. Quanto mais nós empregarmos o nosso sentimento, nós melhoraremos a nossa comunicação, nós vamos melhorar a forma que nós estamos nos comunicando com Deus e com o plano espiritual. É interessante você falar assim, Alfredo, porque você fala de uma forma de comunicação. Então, a gente pode dizer também que a oração é uma forma de linguagem, não é verdade? Porque, na verdade, é uma linguagem, né, que a gente espera que seja de duas vias, né? Tá certo? Sim. É uma conversa, na verdade, né? E como toda conversa... Na realidade, desculpe, Roberto, mas Não, na imagina. realidade, eu vejo ela é uma via de duas mãos, de fato, mas é importante considerar que a nossa manifestação com relação ao Pai, com relação ao plano espiritual, ela passa por um filtro que nós nem sempre percebemos dentro da nossa ignorância ainda, dentro dos nossos aprendizados, porque nós queremos, às vezes, pedidos que deveriam ter respostas imediatas, mas elas não são dessa forma. As respostas elas nos vêm de acordo com a nossa necessidade e de acordo com aquilo que seria importante para a nossa evolução. Então, ela é de duas mãos, sem dúvida. Ela acontece dessa forma, mas não na velocidade que nós temos expectativas. Esse retorno, vamos dizer, desse contato, ele vem de uma forma, das mais diversas formas, vamos dizer assim. São intuições que nos vêm, são momentos que nos chegam e podem ser interpretados como respostas também, momentos de vida, momentos das nossas existências, né? E que vêm dentro dessa perspectiva do tempo necessário para que as coisas se amadureçam para aquilo que nós estamos precisando. Esse é o meu entendimento. Não sei se eu estou certo. Perfeito. Então, aqui eu estou colocando um fluxo aqui de conversa para a gente tentar chegar a alguma coisa um pouquinho mais clara, né? E aqui o que eu coloquei, que a oração é um produto da alma, que é também um pensamento. Vocês concordam, não? Sim. Tá? Porque a oração, o que na verdade é o pensamento? O que é o pensamento para vocês? Pensamento, para mim, é uma maneira que nós temos de colocarmos as nossas vibrações, a nossa energia focada em algum ponto que nós queremos atingir. Então, a partir do momento que nós nos empenhamos nesse caminho, nós fazemos essa vibração acontecer dentro de nós e essa energia ser propalada até o objetivo que a gente pretende. O pensamento é uma coisa, às vezes, difícil de você definir, mas é uma coisa interessante da gente discutir. Vocês já imaginaram sem pensar? Não? Vocês já se imaginaram sem pensar? Algum de vocês consegue parar de pensar? Não. Nesse exato momento que eu falei parar de pensar, vocês estão reverberando esse parar de pensar na cabeça, estão tentando associar, fazer associações. Estão buscando nas suas reservas aí, memórias, onde você já tinha ouvido, se isso é similar, se você conhece alguma coisa semelhante. Vocês estão fazendo continuamente associações agora, nesse exato momento. Então, pensamento é um fluxo. O pensamento é um fluxo. Você não consegue parar esse fluxo. Tem algumas pessoas que fazem meditação já há muito tempo, que conseguem, de alguma certa forma, limpar, não tem um pensamento, um fluxo contínuo. Mas se a gente pensar bem, é muito difícil, eu já acabei de falar, né, se pensar bem, mas é um fluxo contínuo que a gente está, mesmo quando a gente está em silêncio. Nós estamos sempre produzindo fluxo, e sempre fazendo associações. Nós trabalhamos principalmente com associações, principalmente visuais, nós somos mais
seres visuais, ao contrário dos nossos outros irmãos, que são mais olfativos, por exemplo, os nossos cachorros, né? Nossos animais de estimação. Então, não somos animais ou pelo menos não somos animais, mas a nossa forma de pensar é principalmente de associação visual. Então, a gente sempre está aqui, eu estou falando, mas vocês estão fazendo associações e estão tentando, né, se colocar diante dessa forma que eu estou falando. Então, é um fluxo contínuo a gente pode dizer que pensamento é um fluxo contínuo da alma. E se a gente for lá no Kardec, para ele falar para a gente o que é pensamento, a gente vai encontrar algumas coisas interessantes. E a próxima questão que eu vou trazer para vocês é uma questão um pouquinho mais complicada, talvez, e eu vou deixar vocês falarem, eu não vou falar, se pensamento é ou não matéria. Eu acho que sim. Quem mais acha que pensamento é matéria? Se pensamento não é matéria, o que é? Eu diria que o pensamento, ele é energia, não na condição de matéria, mas é energia. Mais alguém? Ninguém mais arrisca alguma coisa? Ana Lúcia está aí, não? Marcos, você quer falar alguma coisa? Mais alguém quer fazer comentário? Bom. Oi. O Roberto, Ana tá, mas ela está sem microfone, tá? Tá. Acabou de me Tá avisar bom. aqui. Eu vou tentar responder uma pergunta que você falou lá atrás. Para mim, oração é se pôr em comunhão com Deus. Essa, pelo menos, é uma das definições de Kardec, né? Se pôr em comunhão com Deus. O pensamento é um fluxo, é energia. Então, para mim, ele é matéria. Né? Bom, toda energia é matéria. é interessante essa discussão, não é? Vocês não acham? Olha só, se a gente pegar a questão 23 e a questão 27, o que é o espírito? Primeiro, princípio inteligente do universo. Então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas, Deus, espírito e matéria, constitui o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Então, se a gente tem essas três situações aqui, Deus, espírito e matéria, pensamento tem que estar aqui em algum lugar. Ele não está aqui em Deus, ou ele está aqui, ou ele está aqui. Tá certo? Então, é assim, eu acho que a gente pode definir a coisa pegando justamente Roberto, a nossa fonte maior. Pode falar. Rita, oi. O Oi. pensamento ele está ligado no espírito, né? Se eu estou pensando em tal lugar, meu espírito não, estou encarnada a minha alma, né? Minha alma está junto com o meu pensamento, não é? Onde eu estou não está o pensamento? Exatamente. Exatamente. É o que a isso aí. gente traz aqui nessa outra questão, né? É que está um pouquinho lento aqui. Eu bato aqui, mas ele não vai adiante. Tem que dar um tempinho, porque nem sempre a apresentação aqui coincide com o que a gente está mostrando aí. Peraí. Então, questão 89 do Livro dos Espíritos. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que a alma é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Então, o pensamento é um atributo do espírito. Da mesma forma que a inteligência é um atributo do espírito. E se a gente tentar definir inteligência, a gente não consegue definir, porque é um atributo. Ele não, pelo menos o que eu imagino, ele não é. Se você considerar que a inteligência também é um atributo do espírito, assim como o pensamento, inteligência não é matéria. Vocês concordam? Inteligência é um processo, é um atributo, é uma qualidade, né? Da mesma forma que vontade, por exemplo, também não é matéria, tá certo? Ok? Aqui na Revista Espírita também,
Não sei se está passando a barra com vocês aqui, mas essa barra é muito chata. O pensamento é uma força, mas não uma força puramente moral e abstrata, o que faz com que a gente pense também naquilo que o Francisco trouxe, que é uma energia, né? E aqui ele fala também que não é uma força puramente moral e abstrata. Não é totalmente abstrata. O pensamento é o atributo característico do ser espiritual. Ele que distingue o espírito da matéria, quer dizer, e aqui ele já fala que ele caracteriza o espírito, né? Que ele diferencia. Matéria não tem pensamento. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito, que é uma definição básica de você ser espírito, você está pensando. Na hora que a gente individualiza o princípio inteligente, nós estamos nos transformando em seres pensantes da forma que a gente imagina o homem, né? O pensamento age sobre os fluidos ambientes como o som age sobre ar. E aí sim a gente pode tentar esclarecer um pouquinho mais essa questão, porque da forma que o Francisco falou, que seria uma energia, é a forma que o pensamento atua. Se o pensamento parte a partir de uma vontade e ele tem uma certa energia, então ele pode fazer influência sobre determinados fluidos no ambiente, como é o que acontece, que a gente vê frequentemente. Vê não, mas o que a gente sabe, o que a gente sente frequentemente, né? Um ambiente carregado. Por que é um ambiente carregado? Tinha uma multidão que tem toda uma discutindo tudo. Por que o ambiente está carregado? Porque ele está contaminado, os fluidos do ambiente estão contaminados pelos pensamentos daqueles que estão ali. Não é verdade? Então, o pensamento é um atributo do espírito. Então, ele está ligado ao espírito. Deixa eu passar de... Alguém quer fazer um comentário? Eu gostaria de colocar um comentário. Com relação ao pensamento, né? É interessante a gente... desculpa usar parece um cacófago, né? Quando a gente fala assim, o pensamento... Então, vamos pensar o seguinte sobre o pensamento. É só um cacófago. Mas aqui encarnado, mundo físico, quando eu penso, eu irradio esse pensamento, ele está no formato de energia, e para que ele se possa exteriorizar, para que você possa criar alguma coisa aqui no mundo físico, você precisa utilizar os recursos do mundo físico para que ele possa dar forma. O que eu estou querendo dizer com isso? Vou simplificar. Por exemplo, eu estou pensando em construir uma casa. No meu pensamento, a casa está feita. Eu já tenho telhado, tenho a parte da alvenaria, tenho toda a parte interna, as divisões, portas, janelas. Eu pensei e no meu pensamento eu já tenho uma casa. Agora, eu estou no mundo físico, eu estou encarnado. Eu preciso transformar esse pensamento, eu preciso fazer com que esse pensamento agora tenha forma. Então, eu coloco ele no papel, faço um projeto, compro areia, tijolo, pedra, tudo que é necessário e edifico uma casa. Faço com que o meu pensamento agora tenha forma, ele tem formato. Isso no mundo material, mundo onde nós estamos, nesse momento, encarnados, né? Então, aqui o pensamento, ele irradia, eu posso, pelo pensamento, se comunicar com as outras pessoas, pelo pensamento, a gente já falou da oração, né? A gente ora, como a gente ora, né? Jesus falou, né? Jesus nos ensinou na oração, né? Você entra no seu quarto íntimo, fechando a porta, coloca ali em secreto os seus pedidos para Deus e Deus em secreto te atenderá. Já Kardec foi um pouco mais direto, né? Orar é pensar em Deus, aproximar-se de Deus, colocar-se em comunicação com Deus, né? Que é a mesma coisa, né? Fechar a porta, entrar no quarto íntimo, fechar a porta, deixar as coisas do dia a dia tudo do lado de fora e se colocar em comunicação com Deus. É a mesma coisa, só mudou as palavras, né? Então a oração é essa maneira de a gente se comunicar com Deus. E o pensamento é o veículo pelo qual a gente se comunica com Deus. É o atributo do Espírito que também o Roberto apresentou para a gente, esse atributo. Mas, porém, né, tem uma conjunção adversativa, né? A gente está, nesse momento, encarnado no mundo físico, nesse momento. Passado um tempo, que é o nosso tempo aqui de encarnação, a gente desencarna e vai para o mundo espiritual. Já no mundo espiritual, o pensamento
e ele, conforme o nosso irmão Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos descreve, no mundo espiritual o pensamento é matéria. Não só Emmanuel, mas Kardec também falou sobre isso, né? Porque ele também, não só no Livro dos Espíritos, mas também na Revista Espírita, também no livro O Céu e o Inferno, também na Gênese, no capítulo 15, ele faz comentários, principalmente no capítulo 15, que ele faz um comentário muito bonito, quando ele diz, olha, quando você pensa em fazer alguma coisa por uma determinada pessoa, no plano espiritual, isso, a cena toda aparece, ela é criada, é chamada de forma, pensamento, e mesmo que você não faça aqui no mundo físico, porque você precisa aqui no mundo físico usar dos recursos do mundo físico para que isso ocorra, no mundo espiritual isto ocorreu. E Jesus foi também muito claro quando ele nos disse, né, com relação ao adultério, né? Quando ele falou, só o fato de você olhar para uma mulher desejando-a, você já adulterou com ela no plano espiritual. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Aqui você precisaria consumar o fato. Você está no mundo físico. O pensamento ele precisa ser consumado, ele precisa usar dos recursos no mundo físico onde eu estou encarnado. Mas no mundo espiritual isso não funciona dessa maneira. O pensamento no mundo espiritual ele movimenta o fluido cósmico universal, dando a ele a forma, construindo aquilo que eu penso. Tanto que todas as vezes que a gente fala sobre o umbral, a gente precisa sempre lembrar que aquilo não é um local. Aquilo é uma construção mental daqueles que se encontram naquela localidade. Por isso não tem forma nenhuma, porque todos que estão ali estão passando por um processo de arrependimento, estão com remorso, estão passando por um processo que está consumindo energias nesse remorso e arrependimento, que não faz com que eles tenham um pensamento contínuo, possam criar alguma coisa. Por isso, o umbral não tem nada. O umbral é um local realmente, como descrito ali nos livros, primeiro livro ali, no próprio filme, né, que é o primeiro livro do André Luiz, que é Nosso Lar, ele descreve o umbral como um lugar sem nada, uma terra que não tem nada. Sim, porque não há um pensamento contínuo, não se cria nada. Já a gente estudou na Libertação as trevas. Nas trevas existem castelos, existem construções, porque aqueles que se encontram naquela região, eles têm conhecimento, eles têm pensamento contínuo, e o pensamento contínuo permite com que eles criem aquele ambiente. Aquele ambiente é criado. A mesma coisa em Nosso Lar. Tem engenheiros dos espaços que são espíritos mais evoluídos e que têm pensamento contínuo. Nosso pensamento ainda é muito fragmentado, tá, gente? Muito fragmentado. Mas um pensamento contínuo permite a criação de toda aquela cidade. Aquelas cidades, elas são criação mental de alguém. Alguém plasmou aquilo no fluido cósmico universal. Por isso que o nosso irmão Emmanuel fala que pensamento é matéria. Ele é matéria, sim, vibrando acima dos 300 mil quilômetros por segundo. O nosso mundo, o mundo material, ele está circunscrito até o limite dos 300 mil quilômetros por segundo. Acima disso, entra toda a teoria quântica, toda aquela parafernália que Einstein, quando percebeu que, olha, tudo que a gente tem da física atual, a física do dia a dia, funciona bem até próximo, mais ou menos, um pouco distante da velocidade da luz. Conforme você vai se aproximando da velocidade da luz, o tempo perde o sentido, porque já está ficando fora dos nossos padrões vibratórios aqui do mundo material. Só que no mundo espiritual é a partir daí. Então lá o pensamento tem uma forma diferenciada. Eu não sei se eu acabei complicando muito mais do que ajudando, mas é o que eu gostaria de trazer para enriquecer um pouquinho mais sobre esse pensamento, oração, né? Acho interessante isso. Foi muito bem pensado, Roberto. Obrigado. Uma outra forma, gente, pois não, pode falar. Perdão. Deixa eu só reverberar umas coisinhas aqui que me ocorreu. Lá em cima está dizendo, o pensamento é uma força, né? Mas é uma força mesmo pertinente ao espírito, né? A gente aprende aí na série Nosso Lar, nos 5 livros aí do Pentateuco Kardeciano, que trabalhamos o tempo todo com isso. Lá nas nossas salas de cura, trabalhamos com o pensamento o tempo todo. Nós trabalhamos moldando energia lá, colocando nos pacientes,
criando formas de resolver os problemas desses pacientes, e é uma energia que pode ser usada no plano espiritual muito bem, mas que é como o Eduardo falou aí agora há pouco, nós também usamos no plano material, trazendo essas projeções para o plano material. Mas é uma característica do espírito. E Descartes, né, falava isso: penso, logo existo, né? Sem pensamento nós não existimos. Então é isso. Tanto é que nós desencarnamos e continuamos pensando, agindo pelo pensamento. Nos movimentamos pelo pensamento, também transformamos as coisas através do nosso pensamento no plano espiritual, porque lá que é onde o pensamento tem a sua propriedade, né? Transformando as energias do plano espiritual. Nós nunca devemos esquecer que nós estamos na terceira dimensão ainda, né? Havendo uma transição aí, mas essa transição ela é bem lenta. E a gente está aprendendo, agora nós estamos discutindo esse assunto e aprendendo que o pensamento é uma energia excepcional, né? Que nós poderemos fazer muita coisa com o pensamento, né? Fazemos, né, o tempo todo, mas não dentro dessa realidade, né? Dentro da consciência, né, que nós deveríamos ter. É como o Edu falou aí, poxa vida, às vezes nós pensamos em alguma coisa de errado, né? Isso se materializa lá no plano espiritual, aparece lá o tempo todo, né? E Jesus disse, né, precisa tomar cuidado com o pensamento, porque, né, senão você vai estar, mesmo você não tendo materializado a sua ação, você já pecou. Então é isso, mesmo a gente não tendo materializado o pensamento, né, nós estamos agindo, né, nos dois planos, nos dois planos. Então é preciso ter muita cautela e muita consciência com relação a isso, né? Achei interessante trazer essa discussão, porque geralmente a gente não percebe que algumas coisas normais do nosso dia a dia têm esse fundo, né? Porque no final das contas, se pensar bem, a oração é o pensamento, é um atributo do espírito, né? E o que o Eduardo falou é interessante, porque o pensamento tem duas características distintas quando você está encarnado e desencarnado. Ele se torna a principal linguagem do espírito, né, quando você está desencarnado, e ele toma, às vezes, então, características diferentes quando você está encarnado e desencarnado. Ele tem um potencial criador muito maior quando desencarnado. Tanto é que, como ele falou, que as colônias espirituais foram formadas através do pensamento. Mas o pensamento agindo no fluido cósmico universal. Então, entre aspas, energia do pensamento, que agora não está mais restrita ao plano físico e agora está liberado daquela contenção que existe na matéria para agir de uma forma mais esplêndida, uma forma mais plena sobre o que nós temos lá no plano espiritual. Tá? De qualquer forma, então, prosseguindo aqui, a alma produz pensamentos. Os pensamentos que a Márcia queria falar. Perdão. Márcia, pode falar. Fala, Márcia, desculpa, eu que não estou vendo a coisa. Vocês me interrompam aqui, que eu não estou vendo o painel aqui. Sem som, Márcia. Sem som, Márcia. Veja se não tem nada conectado no microfone, pode soltar. Sim, me ouve? Sim. Ok. Roberto, pode ir com calma, viu? Não tem pressa, não. Pode fazer a live em 3 aulas, não tem pressa, não. Estou tentando ser o mais calmo possível. Tô falando em interesse próprio. Vou fazer uma comparação extrema, é óbvio, porque eu vou falar de Jesus.
mas quando Jesus precisava pensar e orar, ele sempre se afastava. E tem diversos relatos disso nos evangelhos, ele caminhando pelos jardins na casa de Simão Pedro, ele, quando ficou sabendo da morte brutal de João Batista, o seu primo, ele ficou triste, ele se afastou. Quando ele precisou, quando ele ia ser preso, né, já sabia que ia ser preso, condenado, ele foi até o horto, chamou os seus 3 discípulos para orar, para movimentar essas forças, essas energias, essas ondas, para algo acontecer no mundo espiritual. E que aconteceu no episódio do horto, né? Os 3 discípulos dormiram e não ficaram dando a sustentação que Jesus precisava. E às vezes é o que acontece com a gente, às vezes a gente não consegue se concentrar, a gente não consegue orar, porque a gente ainda está muito envolvido nos barulhos do mundo, porque o mundo ainda é muito barulhento, a gente é muito imediatista, a gente não consegue nem rezar, na verdade, né? A gente terceiriza a nossa fé, a gente pede para a mãe rezar para a gente bem na prova, a gente pede para a avó rezar para a gente voltar bem do trabalho, porque a gente está envolvido nos barulhos do mundo. E a gente não quer perder esse tempo, não quer dispor dessa energia. E Jesus, quando precisava, ele sempre se afastava. Ele se colocava em silêncio, em meditação, mas para nós ainda, como o Edu falou, a gente ainda tem o pensamento bem fragmentado, tá um pouco distante dessa percepção, né, desse movimento que Jesus fazia. Mas ele tinha essa introspecção, porque ele precisava movimentar forças, energias no plano espiritual. Imagina só a tristeza que ele estava quando ele ficou sabendo da morte de João Batista, né, que foi decapitado. Ele se isolou para orar, para pedir pelo primo. E a gente fica envolvido com tantas outras coisas ainda, né? Porque ainda a gente está muito no comecinho ainda, muito envolvido em outras coisas, os pensamentos confusos. Você começa a assistir uma aula e está pensando lá no quintal, está pensando no cachorro. É complicado. Muito bem. Eu diria até que o pensamento talvez o principal atributo, você mais ousado em dizer que o pensamento talvez seja o principal atributo da alma. Porque se você não pensa, você não tem todos os processos secundários da alma. Eu vou até fazer uma brincadeira. Pensa bem. Se você não pensasse, você não seria você, talvez. Não é verdade? Então é isso que caracteriza a alma, talvez o atributo principal da alma seja o pensamento. Nem a inteligência, porque a inteligência você adquire. A vontade você desenvolve. Mas sem pensamento, você não conseguiria, sem esse processo mental, sem esse fluxo mental, você não conseguiria ser o que você é, né? Como é importante. E a oração é uma derivação do pensamento, né? Mari, fala pra gente o que você pode... alma. Oh, perdão. Oi? Desculpa. A Mari, ela vai trazer pra gente alguma coisa. Pode falar, por favor. Eu não sei se eu vou conseguir falar, porque eu acabei de engasgar. Eu não sei bem, talvez até eu esteja errada, né? Mas eu acho que tá? Eu, não é fórmula, isso sou eu. Eu acho que para tudo na vida a gente tem que organizar o tempo da gente. Eu tenho como hábito para mim, a oração é uma conversa com Deus, tá? Eu não tenho ritual, eu não tenho... Para mim, Deus é um íntimo meu, tá? É um amigo meu. Eu não tenho aquela pompa, aquela solenidade, é uma conversa entre eu e ele. E eu sei aquilo que eu posso e o que eu não posso pedir, tá? Então, assim, o meu momento de oração é no meu café da manhã.
porque eu tomo café da manhã sozinha, porque eu levanto muito cedo, né? Na verdade, eu acordo o galo, então eu tomo meu café sozinho, então é a hora de eu ter a minha conversa com Deus. A primeira coisa que eu peço, para Ele abençoar meu dia, passar na frente do meu dia, e que seja feita a vontade dEle. E aí eu faço as minhas colocações. É um bate-papo mesmo, tá? Só que eu também dou tempo dele me responder. Tá? Eu só não falo. Eu também espero ele falar, tá? E se você prestar bem atenção, se você tiver esse hábito de prece, ele fala. Se você escutar bem, ele fala. E hoje aconteceu uma coisa muito boa. Eu não vou, o termo não é estranho. Aconteceu uma coisa muito boa. Eu fiz um pedido para ele de manhã. Normalmente, eu não tenho o hábito de pedir coisa material, tá? Eu não tenho esse hábito. Eu tenho o hábito de pedir coisas que me tocam a alma, tá? E hoje me aconteceu uma coisa, eu fiz um pedido de manhã, e no decorrer do dia me aconteceu uma coisa que eu não liguei com aquele pedido. Quando aconteceu, eu não liguei. Passou um determinado tempo, veio assim na minha cabeça. Lembra do pedido que você fez de manhã? Nossa, a hora que eu liguei uma coisa com a outra, eu falei, meu Deus, muito obrigada. Na hora, sabe? Mas assim, no dia que eu pedi, quer dizer, então eu acho assim, que a gente tem que não ser solene, porque Deus não espera essa pompa, Deus não precisa disso, né? Dessa solenidade para a gente conversar com Ele. Deus espera que a gente tenha realmente o coração aberto para conversar com Ele, porque Ele sabe, Ele conhece a gente, né? Ele sabe o que você está pedindo, se é de coração ou não. Então, não adianta a gente querer enganar, né? E, realmente, no final do dia, se você fizer um levantamento do que você pediu e do que você conquistou, talvez você não tenha conquistado como você queria, pelos meios que você queria. Mas Deus te deu da forma que Ele achou que era o melhor para você. Quer dizer, eu penso que seja assim, né? A gente não querer impor para Deus, eu quero que você me dê isso, mas assim, 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 assim. Não. Né? Porque Ele vai me dar da forma que Ele achar. Eu quero um emprego na Rede Globo. Não, eu vou te dar um emprego de gari, porque para a sua evolução espiritual, o teu emprego de gari é melhor, né? Então, eu penso assim, que espera que Ele vai te dar. Como para mim, hoje, o que eu pedi, eu acho que eu pedi assim, com o coração tão aberto, sabe? Ele viu que assim, era uma coisa tão justa o que eu estava pedindo, que no dia veio. E na hora eu não me toquei, eu não liguei o fato. E aí, passado um tempo, a minha cabeça, pim! Lembra do que você pediu hoje de manhã? Nossa, eu fiquei tão grata, sabe? Porque eu falei, puxa, como Deus é bom, né? No mesmo dia, Ele foi tão maravilhoso que ele me deu. Para mim, né? Eu acho que a fórmula de oração, para mim, é essa, né? Não precisa hora, sei lá, eu acho que para tudo a gente tem que se organizar, não é? Então, é isso. Muito bem. Então, aqui, tentou caracterizar o que é pensamento, e no final das contas, nós estamos caracterizando a oração como uma forma de pensamento também. E se a alma produz pensamentos e os pensamentos caracterizam a alma, porque afinal de contas, a nossa mente, com esse fluxo de pensamentos, como o Eduardo já bem falou,
eles podem ir para um lado ou para um outro, então a nossa alma também vai para um lado ou para o outro de acordo com o teor de pensamentos que a gente tem, né? Isso que diferencia muitas vezes o nosso teor vibratório, que no final das contas é uma transmissão de ondulatória que caracteriza a nossa forma de pensar nas nossas 24 horas de dia, né? E as qualidades e características da alma, ou seja, do pensamento também, influenciam o corpo fluídico que a envolve, ou seja, o nosso perispírito. Então, nós estamos continuamente fazendo intercâmbio, e aquela descrição que André Luiz deu daquela situação, de que ela ora, e a partir desse momento que ela começa a orar, ela atrai, então, aqueles irmãos lá que necessitam das benesses da oração. Então, mostra que realmente essa força do pensamento que se irradia, né? Que se irradia além do perispírito e se irradia esse ambiente e faz essa atração toda. Eu trouxe aqui um quadro interessante que eu acho que eu já mostrei para vocês, que é um quadro de frequência vibracional das principais ocorrências nossas durante o dia a dia. Então, vocês veem que vibração de culpa, vergonha, os pensamentos, né, de culpa, vergonha, apatia, pesar, eles reduzem o nosso teor vibracional, né? Nossa capacidade de vibrar, de estar, né, num ambiente mais negativo, né? E a partir que eu vou aumentando a nossa vibração, a gente vai, então, tendo sentimentos mais positivos e, com isso, as nossas vibrações também vão melhorando. Isso nada mais é do que a soma dos nossos pensamentos, a produção dos nossos pensamentos, né? E lembrar, então, que os pensamentos também são vibrações, né? Nós já falamos isso, o Eduardo também já falou isso, e que as orações também são vibrações. E que a Mérita acabou de falar também, que quanto mais nossos pensamentos são elevados, ou seja, mais envolvidos em sentimentos positivos, de uma forma de irradiar tanto a abnegação, irradiar caridade, irradiar amor, a frequência vai aumentando, eles são mais etéreos e muito mais energéticos. E é isso que nos diferencia, na verdade, dos espíritos superiores. Na verdade, é a nossa qualidade de pensamento. O que vai mudando na gente é a forma do nosso fluxo mental ser mais homogênea e sem alto teor vibracional. E é isso que nós mudamos, é assim que nós mudamos, é através dos nossos fluxos mentais que caracterizam a gente, que caracteriza a alma de cada um. E para acontecer isso, cada um de nós precisa fazer o dever de casa, que é a gente se vigiar, orar, tentar se melhorar do ponto de vista que nós vamos nos aprimorar nas nossas qualidades. Então é isso que vai fazer a gente chegar lá um dia, né? Então a oração não é mais do que essa passagem do pensamento. E quanto mais ela consegue ter aquele teor vibracional, como a Mari falou agora, melhor ela mais longe chega do ponto de vista do alto, né? E mais força energética, como o Francisco falou, ela vai ter. Eu recomendo para vocês esse livro. Esse livro eu descobri lá no CETREL, ele estava lá para ser lido, né, na biblioteca. Eu peguei esse livro um dia e falei, eu vou ler esse livro, vou ver se eu aprendo alguma coisa. É um livro muito legal, eu não conhecia, não sei se, Eduardo, não sei se você conhece, acho que vale a pena você ler esse livro também, se você não conhecer. Mas tem alguns grupos de estudo desse livro na internet também, e é muito interessante, chama Reforma Íntima Sem Martírio. E lá ele tem uma definição do pensamento que é muito interessante. Que ele fala assim: o pensamento é força energética, com cargas vigorosas, quer dizer, tem uma energia intensa, e o sentimento dá-lhe qualidade e vida. Quer dizer, não basta você fazer uma oração, como a Mari falou, pronunciando palavras. Aquilo lá tem que ser agregado com sentimento, né? E isso dá o quê? Dá qualidade de vida a esse pensamento, né? Um pensamento que pode ser uma monotonia, nada mais do que uma sequência de palavras. Na hora que você coloca o sentimento e principalmente a vontade, que é assim que a gente atua lá na sala de cura, como o Francisco falou, isso dá qualidade e vida, tornando o psiquismo humano, ou seja,
no final das contas, a nossa mente e a nossa forma de ser, o piso de formação dos ambientes em todo lugar. Olha que legal essa construção, né? Então, o pensamento é força energética com cargas vigorosas e o sentimento dá-lhe qualidade e vida, tornando o psiquismo humano o piso de formação dos ambientes em todo lugar. Isso significa que, se eu estou na treva, eu vou ter aquele ambiente de treva. Se eu penso um pouquinho mais alto, eu vou ter um ambiente melhor. E assim por diante. Quando a gente entra num ambiente pesado, a gente sente toda aquela vibração. Por que a gente sente isso? Por irradiação, por pensamento, né? E a oração faz parte desse contexto todo aqui. Então agora a gente consegue compreender um pouquinho melhor, né, essa questão aqui que é trazida nesse primeiro texto, né? Então, o que ele diz ali, que eu estou voltando aqui nesse texto agora. Roberto. Oi, pois não. Rapidamente. Esse livro, eu tenho ele. Eu comecei a ler umas 3 vezes. E eu achava ele muito difícil. Difícil no sentido assim, ele te puxa a orelha tantas vezes, aí você para. Ele pega no seu pé, ele aperta o dedão lá, aquele dedão que tá doendo, e aí você para. Eu juro para você, eu comecei a ler ele, eu terminei. Mas assim, umas 3 vezes, se não foi 4, que eu comecei esse livro aí. Ele parece um romance, você olha a capa, as letras grandes, você fala, é um romance, é fácil. Não é fácil. Não, mas Não é sabe uma por que não reforma é íntima fácil? sem martírio. Não, mas Difícil. ele não é fácil porque a nossa reforma não é fácil. É Porque no lógico. final das contas, a gente acha que está fazendo uma reforma, mas não estamos. É por isso que ele é difícil. Porque a gente não consegue ler ali o que a gente tem que fazer. É por isso que a gente se choca com a realidade. Vale a pena ler. Porque não é um punitivo, não é uma coisa que vai te punir. E é muito interessante que ele chega no momento que ele fala, olha, reforma íntima não é você esquecer o que você é. É você fazer a associação entre o que você quer ser com o que você é. Não é para você esquecer o que você foi. Não, é para você aceitar o que você foi e construir nesse que você foi o que você quer ser. É muito interessante, vale a pena vocês lerem. É igual o evangelho, né? Tem gente que acha que estudar o evangelho é tormento, que o que está escrito ali é muito acusatório, você acaba transformando aquilo em peso. Não, eu me vejo naquilo na parte pior. Na verdade, não é. É salvação e consolo. Exatamente. Estudar o evangelho. Você tem que tirar o melhor daquilo. É isso mesmo. Entendeu? Para você se melhorar, para você se transformar. E não ficar pensando só na sua vicissitude. E sim naquilo que você tem de qualidade. Exatamente. Você enaltecer suas virtudes e com aqueles vícios que você tem, você conviver e tentar trabalhar também. Bom, mas aqui então, aqui só para... A dona Ana quer falar. Ah, pois não. É bom todo mundo participar, é que eu não vejo aqui quem tá levantando a mão aqui. Vocês me interrompam, viu? Por favor. Boa noite, arrumei o microfone, vocês estão me ouvindo? Agora estamos. Eba, tudo bem? Tudo bom. Não estava dormindo não, aquela hora que você falou, Ana, eu falei, ai caramba, tô... Bom, esse livro que vocês estão falando também foi indicação do Roberto para mim, já li 2 vezes. E assim, Rita, eu sei que você está por aí. É o livro que eu tinha te comentado no sábado, que eu falei para você. Leia, não sei o quê, eu vou te passar o nome. Eu não tinha o nome na hora, mas é justamente esse livro, Rita, que é muito bom, fantástico, bacana, ajuda a gente muito mesmo. Que bom, Ana, veio certinho. Então já estou anotando aqui. Veio a calhar, olha só. E é assim, olha, com relação aí ao pensamento, aquela hora não dava para falar, gente, desculpa sem o microfone, mas eu entendo que o pensamento é uma atividade mental. Igual que a gente tem o pensamento intimamente ligado à linguagem, né? Mas ele não deixa de ser uma linguagem no momento em que você dá um passo mais para trás e pensa que se ele é uma atividade mental que é produto do quê? Da sua consciência. A sua consciência, vamos falar que é a sua essência, e é o espírito, alma. Em essência, o pensamento nada mais é uma atividade mental que reproduz aquilo que
a sua essência, o espírito ali está se ligando, está elaborando com processos como raciocinar, resolver problemas, formação de conceitos. Então, o pensamento, na realidade, ele exterioriza aquilo que a essência, o que você é efetivamente, está ligado naquele momento. E aí, nada mais é aqui na Terra, né? Vai através da nossa mente, uma atividade mental, que até em grande escala nos faz um mal tremendo, e assim, o pensamento, como o pessoal estava falando aí, né? Puxa, a gente não para de pensar e às vezes é meio confuso, pensa, vai, volta, pensa em inúmeras coisas diferentes ao mesmo tempo, faz com que aquilo, às vezes, nos faça mais mal do que bem, porque a gente não consegue serenar os nossos pensamentos e tal. Mas o que são os nossos pensamentos, se não a nossa essência? Ele é apenas mais um meio de linguagem, né? E é caracterizado assim como meio de linguagem, porque quando você está desencarnado, você não precisa mais da linguagem verbal, você não precisa da escrita, ou da linguagem de Libras, ou seja, qual linguagem for, né? Linguagem das expressões, basta você sentir ali, aquilo reproduz o pensamento, e como o Eduardo falou, né? Do lado de lá, se verifica toda a sua essência, aquilo que você realmente é, sente, através ali de um simples olhar, né, do plano espiritual mais elevado para o que está acontecendo com cada um dos irmãos desencarnados com os espíritos, para eles descobrirem, que nem ele falou, já pensou em trair, quer dizer, é a sua vontade, a sua essência ali, pensou em trair e tal, já quase que consumou a coisa. Agora, o que eu fiquei um pouco assim, gente, foi na parte em que o Roberto caracterizou o pensamento como energia, né, e tal como energia é sem matéria, né, então o pensamento é desprovido de matéria. Aí veio o Eduardo e falou que não, que o pensamento era matéria no plano espiritual. Aí, assim, eu entendo que o pensamento é energia, não é matéria nem no plano espiritual, nem no plano material. A diferença é que ele produz, ele causa um efeito sobre a matéria, e ele tem um efeito muito mais intenso quando a gente está no plano espiritual do que quando a gente está no plano material. Ele tem mais influência e atua de uma forma mais, assim, mais forte. Aí sim, como o Edu falou, criando aqueles quadros mentais que podem ser vistos pelos espíritos também desencarnados, superiores, que estão ali analisando as situações. Tá? Era isso que eu queria dizer, gente. Nada como uma psicóloga para esclarecer coisas. Tá vendo? Não é importante a sua participação? Só você mesmo. Bom, mais alguém quer comentar? Vocês me avisam, porque eu não vejo o painel aqui, tá? Bom, aqui então eu trago de novo o texto, só agora tentando clarear um pouquinho mais o que eles estavam, talvez queria transmitir ali, né? O que da oração em termos de radiação, em termos de produto do pensamento, né? Eu vou correr mais 3 slides para a gente parar, porque também já estamos no adiantado da hora. Eu achei que a gente fosse até parar antes, mas aqui eu acho que vale a pena a gente tentar um pouquinho mais e finalizar. E aqui é uma história, é a continuação do evento. A essa altura, a Nésia abriu o precioso livro de Meditações Evangélicas, acreditando agir ao acaso, mas o tema de verdade foi excluído por Teonília. Teonília era uma entidade que estava lá no mesmo ambiente, trabalhadora do plano espiritual, que estava acompanhando ela lá, que lhe vigiava bondosos movimentos. Com surpresa, a dona da casa notou que o texto se reportava à necessidade do trabalho e do perdão. E nós vamos ver por quê. Viu-se a Nésia sós com a genitora semi-inconsciente, quer dizer, a Nésia está lá, né, estava fazendo essa leitura e de repente ficou a sós só com a mãe. Acariciou-lhe o rosto, acomodou-lhe a cabeça, suarenta nos travesseiros, estirou-se ao lado dela como que procurando pensar. Aulus fez significativo gesto a Teonília, que exclamou: este é o momento exato. Quer dizer, Aulus e Teonília lá no plano espiritual, né, olhando a Nésia, que estava agora acariciando a mãe, e agora eles falam, não, agora é o momento, vamos trabalhar. E cuidadosamente, os dois começaram ambos a aplicar-lhe
aplicar na anésia, passe sobre a cabeça, concentrando energia magnética ao longo das células corticais. Por que eles estão fazendo isso? Por que eles estão concentrando essa energia nessas células corticais? Vocês lembram que a gente dando um corte aqui do cérebro? Células corticais é onde fica o córtex. O córtex é a camada externa, é onde ficam os neurônios ali do cérebro. Se eu inibo a ação desses neurônios, eu fico inconsciente. Essa é um dos motivos do coma. Coma se eu perco essa camada cortical, eu entro em coma. Por quê? Eu não consigo mais absorver as sensações e os estímulos que vêm do exterior. Então, eles estão concentrando energia nessas células corticais, que é todo o córtex cerebral, para fazer com que ela adormeça. Em breves instantes, deixava o corpo denso na prostração do sono, vindo ao nosso encontro em desdobramento quase natural. Então, eles induziram um desdobramento, né, dela, para ela vir para o plano espiritual, para eles conversarem com ela. Lembrando o capítulo 11, que já foi estudado aqui, desenvolvimento de serviço, que é o desdobramento. O desdobramento é o fenômeno pelo qual o espírito, sempre envolvido por seu perispírito, separa-se do corpo físico, ao qual se mantém ligado apenas por um laço fluídico conhecido como cordão de prata, e se desloca para outros lugares. Este fenômeno pode ocorrer de forma anímica ou mediúnica, ou seja, o próprio espírito se exteriorizar, ou mediúnica, a sobreação de um outro fluido externo, mediunicamente também. Consciente ou inconsciente. Ou seja, ele pode estar sabendo que ele está desdobrado ou não sabendo que está desdobrado. Dependendo de existir ou não a interferência do plano espiritual e da vontade ou não do espírito que se desloca. Ok? Centralizada no afeto ao marido, Jovino constitui-lhe obcecante preocupação. Jovino, então, é a esposa dela, é o esposo dela. E ela ficava sempre preocupada com o Jovino, com o marido, que estava traindo ela. Reconheceu Teonília e Aulus, quer dizer, ela lá desdobrada reconheceu a Teonília e o Aulus, que estão no plano espiritual, né, por benfeitores, e lançou-nos significativo olhar de simpatia. No entanto, mostrava-se atordoada, queria ver o esposo, ouvir o esposo. Então, ele estava se comunicando com eles e falando: eu gostaria muito de ver meu esposo, como é que ele está, onde é que ele está, porque ele tinha saído de casa. Tal. E o assistente deliberou em satisfazê-la, quer dizer, foi levar ela para onde estava o esposo. E ela encontra ele, então, já num salão, né, em vasto salão de clube noturno, surpreendemos Jovino e a mulher que se fizeram a nossa conhecida. Os fenômenos telepáticos que ela já tinha no capítulo anterior, integrando um grupo alegre em atitudes de profunda intimidade afetiva. Rodeando em conjunto de diversas entidades, formavam um vicioso círculo de vampiros. Então, na verdade, eles levaram ela para ver onde estava o Jovino, e onde estava o Jovino era aquela situação: ele estava traindo a esposa, né? Bebendo, falando com os amigos, tá? com a amante ali naquele ambiente lá. Isso chocou a nossa irmã Anésia. Deixa eu passar para diante aqui. Nem sempre isso funciona. Vamos ver mais uma vez. Aqui. Pronto. Então a Anésia tem um choque ao ver Jovino traindo-a, tem uma crise de choro e aflição, e contra-argumenta as palavras de consolo, dizendo-se traída por Jovino. Então ela entra numa crise ali, desdobrada. Ela está desdobrada, vê o marido traindo, vê o marido lá se divertindo, e ela lá com a mãe desencarnando, e está lá, tem uma crise. Agora, vou deixar essa pergunta no ar para vocês, para a gente retomar na próxima apresentação, que nós vamos parar agora. Por que os benfeitores espirituais aceitaram levar a Anésia, naquela situação, a Anésia, com a mãe desencarnando, e eles levam para ver o marido, a situação que o marido se encontrava? Por que eles fizeram isso? Vocês não acham estranho isso? Será que esses benfeitores espirituais, na verdade, são sádicos espirituais? Não é verdade? Vocês já imaginaram? Olha, você está com a mãe desencarnando. Aí você tem um marido que está te traindo, está lá fora de casa, bebendo, jogando, etc. Aí eles pegam, ela quer ver o Jovino, eles pegam: quer ver o Jovino? Tá bom, vamos lá. Pega ela e leva lá para ver o Jovino naquela situação. Claro, ela tem uma crise. Por que eles fizeram isso? E aqui nós vamos parar. Tá? Para ver se ela se preocupa com o que é importante, né? Então, vamos responder isso na próxima apresentação. Fica no ar. Isso aqui é que nem novela, gente. A gente
fica tenso para ver o próximo capítulo, né? Então, agora a gente vai parar. Ok? Mais alguma questão aí que vocês querem discutir? Passeamos aí um pouco, divagamos um pouco, mas eu acho que é sempre frutífero, né, a gente fazer essas discussões, né? Vocês veem que a gente ainda mesmo aqui, a gente tem algumas posições, né? Cada um tem uma forma de pensar, né? O pensamento aí. Ok. Diversidade espiritual, né? É isso aí. Isso É o que... grau de compreensão. E é isso que nos enriquece, né, Francisco? Engraçado, né? A mãe morrendo e ela preocupada com o marido. Meu Deus do céu, Então. vai se preocupar com o que é importante, não é não? Então. É assim. E aí? Encerramos? Alguém quer mais discutir mais uma coisa? Eduardo, você comanda agora. Não, só queria lembrar uma coisa que eu acho interessante, né? Que a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo constantemente lá no nosso salão. Todos os sábados a gente faz as palestras, sempre trabalhando com o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente não pode esquecer que o capítulo 28 é o capítulo mais extenso e o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E o título do capítulo 28 é Coletânea de Preces. E interessante, né, que eu só vou ler o primeiro parágrafo, porque é o que está entre aspas, né? Então, Kardec anotou de acordo com o que os próprios espíritos passaram para eles, né? E ele coloca, os espíritos sempre disseram, abre aspas, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais o coração em nada tome parte. E ele abre o capítulo de preces dessa maneira, ou seja, com uma mensagem dos próprios espíritos nos falando sobre a prece, né? Interessante, né? É importante a gente refletir. A gente fala que a doutrina espírita ela não tem nenhum dogma, ela não tem nenhum ritual, né? E aí você fala assim, pô, mas você tem um capítulo que tem um monte de preces no final do Evangelho segundo o Espiritismo. Se não tem ritual, para que isso, né? É porque realmente a gente tem dificuldade, como o próprio Roberto falou, para concatenar as ideias, para criar, para desenvolver uma prece para uma determinada situação. Então, ele tem preces para todo tipo de situação. Começando pela oração dominical, lógico, que foi aquela que Jesus nos ensinou, e depois ele tem um monte para os médiuns, preces para si mesmo, para afastar espíritos maus, para pedir a resistir à tentação, para corrigir defeitos, e ele vai te dando diversas preces. Mas para que isso? É ritual? Não. É porque nós temos realmente uma dificuldade terrível para concatenar ideias e fazer uma solicitação, um pedido, uma conversa, que nem vou usar o termo da Mari, achei lindo, Mari, que você falou, um bate-papo com Deus. Mas até para bater papo com Deus, a gente precisa ter mais ou menos ideia do que vai falar com ele. Não dá para chegar e falar assim, sabe, não sei, será? Não, você tem que ter uma certa ideia do que você vai querer conversar, como eu estou aqui conversando com. Nós estamos aqui, vamos dizer assim, num bate-papo, conversando, né? Então precisa ter uma certa lógica, uma certa coerência daquilo que você vai falar. Então, a ideia do capítulo de preces é exatamente trazer não fórmulas mágicas, não rituais, mas olha, você está com dificuldade para fazer uma prece nas aflições da vida? Ó, tem essa daqui. E aí ele te dá vamos dizer assim, esse caminho. Agora, muitas delas ele coloca ali entre 3 pontinhos, quer dizer, você pode aqui incrementar, colocar um nome, tirar um nome, fazer da maneira que você quiser. A oração, óbvio, a oração, se você for partir do conceito judaico-cristão, né? Nós partimos lá do Velho Testamento, para quem que você deveria orar? Orar a Deus, lógico, né? Ah, mas eu não posso orar para Nossa Senhora da Aparecida, São Judas Tadeus, sei lá, Maria? Pode, não tem problema nenhum. Você pode orar por quem você quiser, porque todas as orações vão ser recebidas e todas elas estarão
lógico, dentro do fluido cósmico universal que nos une ao Criador, elas vão ser ouvidas por Deus. E, sendo por Ele ali possíveis de serem realizadas, todas elas vão ser atendidas, todas elas vão ser realizadas, né? Eu lembro de um livro, também da Lavra do André Luiz, que é Entre a Terra e o Céu. O Entre a Terra e o Céu, ele começa com uma prece de uma criança feita pela mãe, que é obsessora, é um espírito obsessor. E essa prece chega aos ouvidos de Deus, e aí essa prece é atendida. O livro, eu não vou estragar o livro, tá? Mas o livro, resumidamente, é atendendo uma prece feita por uma criança para uma mãe desencarnada que era obsessora da madrasta aqui encarnada, um espírito obsessor, e que foi plenamente atendida no livro. Para vocês verem que foi dirigida por um espírito obsessor, um espírito que estava um padrão vibracional baixo, não importa. Ela foi emitida pelo coração. Ela chegou até os ouvidos de Deus, e Deus ali fez com que aquilo fosse atendido plenamente. O atendimento foi pleno. Leia o livro Entre a Terra e o Céu, você vai ver que ele foi atendido plenamente. Então, realmente, orar é realmente esse momento lindo, né? E quando a gente está orando, a gente muda o ambiente, como o Roberto mesmo falou, né? Enquanto ela está orando ali, o ambiente muda, né? Ele tem aquela vibração, aquilo esparge, né? Cria um ambiente diferenciado, chama atenção, é como se fosse uma lâmpada acendida no escuro, todo mundo, opa, tem uma lâmpada aí, o pessoal vai que nem fosse a mariposa ali circundando a lâmpada, para poder absorver um pouco daquela energia, um pouco daquele calor que ali, forma de dizer, né? Não falta palavra, né? Mas absorver aquela energia, aquele calor que irradia, né? E que traz ali um certo refrigério para quem está realmente ali numa situação mais complicada naquele momento. Eu gostaria de colocar sobre a prece, eu acho muito importante. É o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente não poderia deixar de falar dele, né? Samuel, por favor. Boa noite a todos. No início do capítulo, essa nossa companheira Elisa, ela invoca o filho, ele está lá do lado dela, lá, então ela também tem uma mediunidade muito grande, que ela invoca um filho que está desencarnado, não é isso? Que ele é um dos também que estão ao lado dela lá. E depois de ter algum tratamento desse livro para frente desse senhor que está desencarnado, filho, é porque eu estou lendo somente a sequência do livro, não estou pulando os capítulos para frente, não. Sim, ela acredita que o filho ele desencarnou de uma maneira praticamente natural. Na verdade, não, né? Ele estava embriagado e ali ele discutiu e ele acabou sendo ali, vamos dizer assim, entre aspas, assassinado. Teve um problema sério com ele, né? E isso vai ser atendido, sim, no próximo capítulo tem continuidade para isso. Como o mesmo atendimento que já teve, né? Então, esse processo, todos ali vão ser atendidos, com certeza. Só para finalizar, eu acho que o comentário mais importante foi da Ana Lúcia, caracterizando o que é o pensamento, que na verdade é o que a gente já comentou, que é um atributo da alma, é reflexo da nossa essência. Não é que o pensamento forma a nossa essência. A nossa essência produz pensamento. Nós produzimos pensamentos, que é uma forma da gente se manifestar, nossa mente se manifestar, nós nos manifestarmos como alma, como espíritos encarnados, e o pensamento, então, é um reflexo do que a gente é, né? Não é que é o pensamento que é a ação secundária, são os pensamentos. Muito bom, gente. Acho que ficou uma bela pergunta para a semana que vem, né? Enrascada, né? Puxa vida, né? A mãe, que nem a Mari falou, né? Pô, a mãe tá morrendo
o marido saiu de casa, ela teve um processo no capítulo 19 ali, telepático, de formação mental, indução mental, um capítulo bastante complicado que a gente conversou ano passado, capítulo 19, que era tinha como título o Dominação Telepática, né? Quer dizer, essa mulher que está com o marido, ela interagia telepaticamente com a nossa irmã, Anésia, quer dizer, tem um vínculo, tem um monte de coisa ali, né? E aí ela faz um desdobramento e chega para o Alzar, quero saber onde é que está o Jovino. Ah, então vamos lá. A vida, né? Semana que vem a gente vai, como o Roberto falou, cenas para os próximos capítulos. Olha, gente, não há acaso. E nada acontece se você não está preparado. Nos coloca fardos pesados sobre ombros frágeis. A gente não esquecendo disso, acho que já dá para a gente começar a refletir um pouco do que nos espera para a semana que vem. Não é como dizem, quando você não quer ver, Deus vem e esfrega na tua cara? Olha lá. Mas é porque você está preparado, né? Está preparado, né? Nos coloca fardos pesados sobre ombros frágeis, né? Vamos ver se ela estava preparada no próximo capítulo. Com certeza, mas no íntimo a gente vai ver que pode, às vezes, ter um reflexo forte. Eu vou dar eu vou dar uma ideia, um pensamento. Se a gente lembrar André Luiz, lá no primeiro livro, no nosso lar, quando ele estava lá no hospital espiritual, ele sempre falava assim, eu quero ir ver minha mulher, eu quero ver minha mulher, eu quero ver minha família. E o pessoal falava, dá um tempinho. Mais para frente a gente leva, mais para frente a gente leva. E num belo dia, eu quero ver minha mulher. Vamos lá ver a sua mulher. Ele teve exatamente o mesmo que a nossa irmã Anésia vai ter, a mesma situação, idêntica. É praticamente a mesma coisa, quase um replay. Mas é interessante, a gente vai analisar isso agora de uma outra forma. Não é mais André Luiz, agora é Anésia. A gente vai ver que tem uma certa similaridade. Eu não quero fazer spoiler, porque a gente vai discutir isso semana que vem. Mas tem uma certa... Vai pensando no primeiro livro, que você vai ver que já a gente, em algum momento, a gente já ouviu falar sobre esse processo, né? Isso não acontece por um acaso. Tá? Existe um momento certo, né? E todas as vezes que você passa adiante desse momento, a gente também tem nos livros, no mundo maior, tem uma situação em que a pessoa vai lá e encontra a família, ele se suicidou. No Memórias de um Suicida também tem um caso assim. Esse é pior de todos, né? Quando ela chegou lá, esse é o mais terrível, tá, gente? Nossa, Memórias de um Suicida. Realmente, isso é triste demais. Triste demais. Mas foi um pouco antes do esperado. Ele forçou tanto que... Mas aprende. Existe sempre um aprendizado. A vida é um aprendizado, um eterno aprendizado. Estamos aqui para aprender. Roberto, eu vou te devolver. E aí, se você quiser colocar mais algumas considerações, sinta-se à vontade. Se não, passa para as pessoas, aquele que desejar fazer um encerramento para nós. E na semana que vem a gente continua da onde a gente parou, que foi realmente cena dos próximos capítulos. Foi muito bacana. Então, pessoal, eu acho que é por aí mesmo. Acho que a gente já discutiu bem. Já podemos caminhar para encerrar. Queria saber se alguém quer, então, fazer a oração. Quem poderia fazer, né? Márcia, você não quer fazer oração? Faço sim. Vamos sentar bem confortavelmente. Estão me ouvindo? Vamos elevar o nosso pensamento e fazer uma oração. Agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais que nos inspiram, nos direcionam, por mais essa oportunidade de aprendizado, de conhecimento, para que a gente possa introduzir, refletir esses ensinamentos para aplicar no nosso dia a dia, que a gente possa ter pensamentos leves, pensamentos de bom ânimo,
fazer as nossas orações com pensamento livre, limpo, orações com serenidade, para que a gente possa dar o nosso melhor a quem quer que seja. Vamos pedir permissão para encerrar o nosso estudo desta noite com a prece de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Obrigada.